Há um lado terno e também um lado severo no caráter divino, pois a Bíblia afirma que Deus é luz e amor. Romanos capítulo 11, versículo 22, nos ordena para que estejamos atentos à bondade e à severidade de Deus. Mas quem é competente para declarar ou entender isto de uma maneira precisa? Quem é capaz de sondar as profundezas da declaração incomparável de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, João capítulo 3, versículo 16, ou quem pode avaliar adequadamente o significado da advertência solene do juízo divino de que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre? Apocalipse capítulo 14, versículo 11. Os homens sempre tendem a pensar em Deus com preconceito em suas mentes. Alguns percebem o lado terno de seu caráter e imaginam que, porque Deus é amor, não pode haver um inferno eterno. Outros, novamente, falham em ver o lado terno e pensam em Deus como o homem, em Mateus capítulo 25, versículo 24, que disse: Senhor, sei que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Nenhum nem outro realmente conhece a Deus em seus corações. O assunto que escolhemos para este vídeo é a espada de Deus. A primeira menção da espada nas Escrituras está em Gênesis capítulo 3, versículo 24. O Senhor Deus colocou no portão do Éden um querubim e uma espada flamejante. Isso marcou o fim do primeiro capítulo da história do homem. Um triste fim, certamente. O Criador fez o homem para seu prazer. Ele o dotou ricamente, deu capacidades que nós hoje não desfrutamos e não conhecemos, colocando-o nos ambientes mais agradáveis e concedendo-lhe manifestações de si mesmo. Deus vinha visitar o homem na viração do dia. Era necessário que algum teste fosse imposto a fim de que se pudesse ver se esse homem responsável continuaria fiel ou não. O teste assumiu a forma de uma proibição divina de não comer de um fruto de uma certa árvore naquele jardim. Contra isso, o homem, liderado pela mulher, ela mesma enganada por Satanás, rebelou-se e assim caiu de seu primeiro estado. E desta forma, o homem não podia mais continuar no jardim e foi expulso, embora não até que a palavra de esperança soasse em seu ouvido na maldição sobre a serpente lá ainda no jardim. Os querubins e a espada foram então colocados à entrada do Éden para guardar o caminho da árvore da vida. Assim, o homem perdeu todo o direito à vida. A vida eterna, só agora pode ser obtida como um dom da graça soberana. Que momento para o coração de Deus quando ele se viu compelido a desembainhar sua espada contra sua criatura favorita, o homem, colocando também no portão do jardim os administradores de seu julgamento. Mas em Zacarias capítulo 13, versículo 7, temos outra espada. E lá nós podemos ler o seguinte: Desperta, ó espada, contra o meu pastor. Quem é o orador aqui em Zacarias capítulo 13, versículo 7? Não é nada menos do que Jeová dos exércitos. O Deus da espada flamejante, o mesmo Deus que colocou a espada na mão daquele, ordenou ao querubim que protegesse o caminho da árvore da vida. É o mesmo que está aqui em Zacarias capítulo 13, versículo 7. De quem ele está falando? De seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos assim a espada de Deus dirigida contra o pecador em Gênesis 3 e contra Cristo em Zacarias 13. Observe bem
como esta passagem em Zacarias capítulo 13, versículo 7, fala da pessoa e dos sofrimentos do Senhor Jesus. Jeová o chama de meu companheiro. Ele é, portanto, divino. Em nenhum sentido e em nenhum momento ele jamais, Jesus, o Filho, foi inferior a Jeová. Ele disse: eu e meu Pai somos um, disse o Filho de Deus nos dias de sua carne. Jesus, o que foi colocado em majestade, foi colocado em majestade após a ressurreição. Ele era cheio de poder, sabedoria e glória. Mas Jeová dos exércitos o chama de o homem. Ele se tornou isso pela graça de Deus aos homens. Ele, a semente da mulher, para que pudesse ferir a cabeça da serpente, Satanás. Desta forma, vemos no Salvador como unindo a divindade e a humanidade em sua única pessoa sagrada. Mas ele precisava sofrer, pois a encarnação não poderia, por si só, ser suficiente para obter a nossa salvação. Assim, ouvimos as terríveis palavras: desperta, ó espada, contra o pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz Jeová dos exércitos. Fere o pastor. Aonde isto aconteceu? Isto se deu no Calvário. Para nós, há 2000 anos atrás, Jesus, entre dois malfeitores, o eterno Filho de Deus, lá no Calvário, no Gólgota, na cruz do meio. Ali, o bom pastor não apenas arriscou a vida pelas ovelhas, como Davi quando perseguiu o leão e o urso, mas o Filho de Deus, deu a sua vida. Bem sabemos tudo o que lhe aconteceria neste mundo. Ele veio da glória do céu e não parou em seu curso descendente até que ele fechou seus olhos na morte sobre o madeiro do Calvário. Que momento foi aquele em que Deus se sentiu obrigado a usar a sua espada no coração do Filho do seu amor? A Bíblia diz: aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos capítulo 8, versículo 32. É somente por esta obra que podemos ser salvos. E a Bíblia deixa o assunto claro quando diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Seguindo mais adiante nas Escrituras, em Apocalipse capítulo 1, versículo 15, temos uma espada saindo da boca de Cristo. Dessa vez, a espada é dirigida contra os inimigos de Deus e de seu Filho. A linguagem é necessariamente simbólica, como ocorre em muitas partes no livro do Apocalipse, mas seu significado é bastante claro. É o julgamento executado sob o seu comando. Quando será isso? Quando ele se levantar do trono no qual está agora sentado e surgir em sua majestade e poder. Apocalipse capítulo 1, do versículo 11 ao 21, nos dá uma descrição gráfica prévia daquele dia terrível. É o caminho de Deus antes de desembainhar sua espada para soar a trombeta. Se lermos Ezequiel capítulo 33, versículos 4 e 5, veremos esta mesma verdade. Note com atenção, antes de concluir este vídeo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, e seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Assim, antes de Deus destruir a terra pela água do dilúvio, ele soou a trombeta de advertência
por meio de Noé, o pregoeiro da justiça. E em nosso próprio tempo, antes que o último golpe do juízo divino caia, sua trombeta, a trombeta de Deus, ressoa no chamado ou pelo chamado do Evangelho da Graça. Você não vai dar atenção a isso e buscar a salvação enquanto pode, enquanto é tempo? Será que a última trombeta será tocada na cidade e o povo não terá medo? Pergunta Amós, capítulo 3, versículo 6. Você não tem temor de Deus no seu coração a ponto de fugir da ira vindoura? Será que a trombeta do Evangelho soa em seus ouvidos em vão? Provérbios capítulo 2, versículo 1 diz: aquele que muitas vezes é repreendido e endurece o coração, de repente será destruído sem que haja remédio. Se você ainda não está salvo, não creu em Cristo de forma alguma. A Escritura, ou a Bíblia, não conhece duas maneiras de crer, uma certa e outra errada. Podemos falar de fé viva e fé morta, mas a Escritura fala de crer no que Deus diz. Fé nos homens e fé em Deus são os mesmos exercícios da mente. A diferença não está na fé, mas na pessoa em quem a fé se apoia. Paulo não disse ao carcereiro, a história contada em Atos capítulo 16, ele não disse: crê no Senhor Jesus Cristo de uma maneira certa e serás salvo. Esta frase está em Atos capítulo 16, versículo 31. Você lendo lá a frase, Paulo não disse desta forma: crê no Senhor Jesus Cristo de uma maneira certa e você será salvo. Se o tivesse dito, o pobre, ignorante, pagão, carcereiro não o teria compreendido. Mas Paulo simplesmente disse para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Mas não devemos nós operar a nossa própria salvação? Alguém pode perguntar. Esta pergunta é formulada com muita frequência tanto por pecadores ansiosos como por pessoas indiferentes. Às vezes é feito deste modo: não diz a Escritura que nós devemos operar a nossa própria salvação? Como então harmonizar isto com a afirmação que somos salvos pela fé somente? Deves reparar a quem são dirigidas estas palavras, operar a vossa salvação. Em Filipenses capítulo 1, a quem foram dirigidas essas palavras, capítulo 1 versículo 1, está escrito: a todos os santos em Cristo Jesus, com os bispos e diáconos. Portanto, os tais já eram salvos, a quem foi dito para desenvolver a salvação. Não esperavam ser, sabiam que estavam salvos. A esses, Paulo diz: operai a vossa salvação, que está em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Já estavam de posse da salvação. A expressão operai vossa salvação indica posse. E assim, eles deviam operar aquilo que já lhes fora dado por Deus. Mas então, será que não devo orar para ser salvo? Em parte alguma da Bíblia somos ensinados que seja necessário orar ou tornar a oração, ou tornar a orar novamente, orar e tornar a orar para obter a salvação. A Bíblia ensina que os pecadores são salvos por um único meio, que é ter fé na obra consumada por Cristo. Porventura, disse Jesus a Nicodemos que orasse para ser salvo? Não, a história está em João capítulo 3. Disse, porém, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 15. E Paulo, em resposta à pergunta do carcereiro, que é necessário que eu faça para me salvar, não disse: ore ou ora fervorosamente pedindo perdão e você será salvo. Não, ele não falou isso. Paulo e Silas não disseram isso ao carcereiro, mas simplesmente disseram:
crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não é, pois, necessário que ores ou tornes a orar a Deus pedindo a salvação. Ele está agora mesmo insistindo contigo para que aceite esta salvação pela fé que já foi consumada, já foi preparada pelo seu próprio Filho na cruz. A Bíblia afirma: quem a Deus não creu, mentiroso o fez. 1 João capítulo 5, versículo 10. Em vez de orar pedindo para seres salvo, estenda a tua mão vazia agora, enquanto ouve este vídeo, e aceita pela fé, das mãos feridas do Salvador Jesus, o dom gratuito da vida eterna. A Bíblia diz: quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Muitas vezes o pecador, ainda não convencido que Deus salva pela fé, pensa que se eu fizer a minha parte, Deus fará dele. Todo pecador não salvo tem que aprender três coisas muito importantes. A primeira, que ele nada pode fazer para ser salvo, ou para se salvar. A segunda, que Deus não exige que ele faça alguma coisa no assunto da salvação. E terceira coisa, que o Senhor Jesus Cristo já fez tudo o que era necessário para sermos salvos e para que Deus pudesse nos salvar. Se aprenderes estas três lições, nunca mais hás de falar em fazer a tua parte. A tua parte é admitir que estás perdido, que como pecador mereces o inferno e que nada pode fazer para a tua salvação e evitar ir para o inferno. A tua parte é parar de pensar que pode ser salvo por qualquer coisa que faças ou sintas. A tua parte é crer no Senhor Jesus Cristo e no que Ele fez, e tudo o que Ele fez, tudo o que era necessário, Ele fez. Tudo o que era preciso já está feito por Ele naquela cruz. O Senhor Jesus, Ele fez a expiação e pagou o preço da redenção com seu precioso sangue. Em qualquer momento que abandonares a ideia de quereres seres salvo pelas tuas obras e creres no Senhor Jesus, que já fez tudo e tudo pagou, virás a ser um filho de Deus. Você vai se tornar um filho de Deus, um herdeiro da glória e co-herdeiro com Cristo. A Bíblia diz: aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos capítulo 4, versículo 5. Sou um grande pecador. Não há dúvida que és um grande pecador, muito mais do que imaginas. Deus sabe tudo a teu respeito. Porém, Ele ama-te com um amor infinitamente maior do que o dos teus pais e tem sempre revelado por ti desde a tua meninice, quando ainda dormias agasalhado ao colo de tua mãe. A despeito do teu pecado e loucura, Deus está de braços abertos para te receber e te salvar. Não passar a mão por cima dos teus pecados, mas Ele está disposto a te perdoar porque alguém já sofreu no teu lugar, o seu próprio filho. O filho pródigo, mesmo em trapos, penúria e miséria, foi recebido pelo Pai, e Deus está desejoso de salvar-te agora. Toma o lugar de um perdido pecador e terás direito ao Salvador dos pecadores perdidos. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse: quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Mas o diabo sussurra: ninguém pode ter certeza disso. A resposta decisiva de Paulo ao carcereiro, que já mencionamos neste vídeo, que fez a mais importante de todas as perguntas, foi... A resposta à pergunta deste carcereiro foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Paulo não disse: crê no Senhor Jesus Cristo e terás possibilidade de ser salvo. Muitos dizem que é grande presunção alguém afirmar que está salvo. Asseveram que ninguém pode ter essa certeza e que o mais que podemos fazer é nutrir uma humilde esperança. Como isto
é diferente do ensino do Senhor Jesus e dos seus apóstolos. Paulo diz: sabemos que somos salvos ou sabemos que estamos salvos. Temos plena confiança de que estamos salvos. Leia 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e também o versículo 8. O apóstolo João afirma: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Não há nenhuma dúvida no assunto aqui. 1 João capítulo 2, versículo 12. O apóstolo João também disse: nós sabemos que passamos da morte para a vida eterna. 1 João capítulo 3, versículo 14. Todo pecador que crê no Senhor Jesus tem necessariamente de crer que está salvo. Esse crer não é acreditar que Cristo salva, nem acreditar que Ele pode salvar, mas crer para a sua própria salvação pessoal. Seria, na verdade, grande presunção alguém duvidar da palavra de Deus. Lemos que, na mesma hora da noite que o carcereiro perguntou: que é necessário que eu faça para me salvar, deu-se o testemunho da sua conversão e batismo. Leia Atos capítulo 16. E a Bíblia acrescenta: e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Atos capítulo 16, versículo 34. Dentro do curto espaço de algumas horas, toda a família creu do carcereiro, foi salva e foram batizados. Seria ocioso dizer que ninguém pode ser salvo de repente, porque a Escritura claramente testifica que as pessoas mencionadas no Novo Testamento foram salvas no momento em que creram. Quanto tempo levará o filho a acreditar no que lhe diz o pai? Nenhum instante. Deus emprega uma outra figura para mostrar como o pecador pode ser salvo. Nós temos as palavras, o olhar. Há um versículo na Bíblia onde o Senhor diz: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. Isaías capítulo 45, versículo 22. Quanto tempo levava para o israelita ser curado da mordidura da cobra, da serpente, em Números capítulo 21 e no versículo 9? Se no momento antes estava morrendo, no momento depois de olhar para a serpente de metal estava curado, simplesmente porque confiou na promessa, na palavra de Deus. Olhará para a serpente de metal e ficará vivo. No mesmo momento em que creres no Senhor Jesus, olhares para Ele pela fé, serás salvo. Olhares para Ele como o único que pode te salvar. Ouça o que o apóstolo João disse aos crentes de seus dias: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que crede no nome do Filho de Deus. Que versículo claro! 1 João capítulo 5, versículo 13. Não é presunção crer no que Deus diz, mas duvidar da palavra de Deus é fazer-se culpado do maior pecado que o homem pode cometer, o pecado da incredulidade. Portanto, você que me ouve, você deve ser salvo. Não porque eu estou dizendo, mas porque eu estou transmitindo o que a Bíblia afirma. O Senhor Jesus Cristo disse, falando com Nicodemos, a quem já citei neste vídeo, no Evangelho de João, capítulo 17, ele disse que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Para você ser salvo, como pecador, merecedor do inferno, mas não querendo ir para lá, arrependido dos seus pecados, você pode crer naquele que consumou a obra para a nossa salvação, descansar nele. Como eu já disse também neste vídeo, ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Portanto, crê no Senhor Jesus Cristo e você também será salvo.